Hoje vamos falar sobre somatória, média, variância e desvio padrão e amplitude. Por que eu vou falar de somatória? Porque somatória é o básico para a gente chegar naqueles temas, já que estatística trabalha com muitos valores, muitos dados. Então, como eu trabalho com muitos dados, eu preciso de uma forma reduzida para representar aqueles valores. E nada melhor do que a somatória. Porque o que a somatória faz? Eu tenho aqui, ó, somatória de i igual a 1, então o primeiro termo é 1, até n de xi. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou somar x1 mais x2 mais x3 mais até o xn. Então é isso que eu vou fazer, eu vou estar somando esses valores. Se vocês se recordam, a gente faz isso daí com média. Se a gente for aqui para a fórmula de média, olha só. Somatória de xi, que é somatória de todos os valores ali, até o n, né, que é a quantidade de valores, dividido por n. Então, olha que massa, olha que legal. Deixa eu pegar aqui um exemplo de média. Olha só como você vai calcular a média dessa maneira bem mais simples. Você vai simplesmente pegar, cadê? Os seus valores. Aqui vai ser x1, aqui vai ser o x2, aqui vai ser o x3, aqui vai ser o x4 e aqui vai ser o x5. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo uma somatória de i igual a 1, vai até 5 de xi. Entendeu até aí? Quando eu digo x1, é esse, x2, x3, x4, x5, que é o mesmo que eu fazer aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Então, a somatória, ela serve para literalmente somar uns valores. E aqui, para eu concluir esse cálculo de média, eu teria que colocar dividido por 5, que é esse número que aparece aqui em cima. Então, fica bem prático para a gente trabalhar, utilizando esse símbolo, né, matemático. Aí, vamos lá. Vamos chegar aqui no ponto principal da aula, que é a variância. O que é a variância? Variância é uma medida de dispersão. Ela mede o quanto os valores estão espalhados em relação à média. Então, ela mede meio que a distância que esses valores estão da média desses valores, né? O que ela significa? Se a variância for pequena, os dados estão próximos da média. Se for grande, os dados estão muito espalhados. Então, se for pequena, ela vai ficar bem assim, ó, bem seguindo os padrões, que aqui são dados, né? E quando ela fica dessa forma, a variância vai mudando muito, né? Já que tem valores no alto, valores no baixo, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. E por que a gente eleva ao quadrado? Porque a soma simples dos desvios daria zero. Então, se a gente fosse somar só os desvios, zeraria. Então, ao elevar ao quadrado, eliminamos sinais negativos, damos maior peso ao desvio maior. Então, vamos lá, a gente tem duas variâncias. Variância populacional, variância amostral. Populacional, quando você possui todos os dados daquele grupo. Então, você tem todos os dados populacional. Você tem alguns dados, então é uma amostra. Então, você vai usar amostral. A única diferença é que, em vez de escrever o n sozinho, você vai escrever n menos 1. Só isso. Aí, vamos identificar aqui o que aqui pede, né? Aqui ele colocou mi, mas eu prefiro colocar o x traço, que é a média. Então, a variância ao quadrado, a variância, no caso, a variância é igual à somatória do termo
Você vai encontrar lá o primeiro termo menos a média, segundo termo menos a média, terceiro termo menos a média, e isso tudo ao quadrado, dividido pela quantidade de termos. Se for populacional. Se for amostral, você coloca a quantidade de termos menos 1. Então vamos lá. Uma questão. A questão nos traz 5 dados aqui. 5, 7, 7, 9, 12. A gente sabe que, inclusive, a moda desse conjunto é 7, né? A moda. Aí vamos lá. Calcule a variância. Para calcular a variância, você viu que eu preciso da média. Então vamos calcular primeiro a média. A média é só pegar os valores, né? Eu vou ter 5 mais 7 mais 7 mais 9 mais 12 dividido por 5. Então vamos lá. 7 mais 7, 14. 14 mais 12, 26. 26 mais 14 vai dar 40. Então chegamos a esse valor. 40 dividido por 5 é igual a 8. Descobrimos a média. Tendo a média em mãos, vamos trabalhar aqui. Vamos calcular o desvio padrão. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento menos a média ao quadrado. Então, 5 menos 8, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Segundo termo. Então, eu vou ter aqui 7 menos 8, 1. 1 ao quadrado, 1. No caso, vai ser menos 1, né, ali, né? Mesma coisa com esse terceiro termo. E assim sucessivamente. Pega o termo da sequência lá do seu conjunto, subtrai pela média e eleva ao quadrado. Sempre assim. Feito isso, lembra que a fórmula da variância nos traz a somatória disso. Então, se é a somatória, você vai pegar esses valores que você encontrou e você vai somar. Então, vamos lá. 9 mais 1, 10, mais 1, 11, mais 1, 12. 12 mais 16 igual a 28. Dividido pela quantidade de elementos, já que eu tenho todo o conjunto. Quantidade de elementos, eu tenho 5 elementos. Então, a variância vai ser igual a 5,6. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Se eu tiro a raiz da variância, eu encontro o meu desvio padrão. Por que calcular? A variância está em unidade ou unidades ao quadrado. O desvio padrão retorna à unidade original, facilitando a interpretação. Então, aplicando na questão que a gente acabou de ver, raiz de 5,6 é aproximadamente 2,37. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que a variação... Deixa eu ver se... isso significa que a média, ou em média, a nota se afasta 2,37 do ponto da média. Como assim? Se eu tenho um traço que representa a média aqui, vamos supor que aqui é minha média, eu sei que se eu subir 2,37 ou se eu descer 2,37, eu vou estar, 37. Eu vou estar dentro desse padrão. Então é mais ou menos isso que a gente faz que a gente vê bastante em campanha eleitoral. Campanha eleitoral, eles têm uma margem de erro. Essa margem de erro é calculado com a questão do desvio padrão. Qual o desvio padrão daquela análise? E por fim, a amplitude. Amplitude é o tema mais simples desse vídeo, por isso que eu deixei para o final, que é você pega o valor máximo do seu conjunto, subtrai pelo mínimo. Se a gente tem um conjunto aqui, que o nosso valor máximo vai ser o 5, nosso valor mínimo, nosso valor mínimo vai ser o 5, nosso valor máximo o 12, simplesmente eu vou ter 12 menos 5, isso vai ser igual a 7. Tranquilo até aí? Então, concluindo, a média indica o centro dos dados. A variância mede o espalhamento ao redor da média. E o desvio padrão facilita a interpretação
dessa dispersão. A amplitude mostra a extensão total dos valores. Compreender essas medidas é essencial para interpretar dados com profundidade e segurança. Então, toda vez que você falar sobre média, você sabe que é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Isso aí a gente viu no vídeo anterior. Variância populacional é simplesmente essa fórmulazinha aqui, dividido pela quantidade de elementos. Então, o termo menos a média ao quadrado. Sempre é isso. Se eu tenho 30 termos, eu vou fazer isso 30 vezes. Termo 1 menos a média ao quadrado. Mais, como é somatória, mais termo 2 menos a média ao quadrado. Mais termo 3 menos a média ao quadrado. E isso até eu terminar a minha sequência. Aí eu encontro variação populacional. A amostral vai ser o mesmo trabalho, mudando apenas que eu vou subtrair um aqui da parte inferior. Só isso. Questões. Então a gente conseguiu responder a variância, o desvio padrão e a amplitude. Então, para você que tem dúvidas em matemática, não deixa de comentar aqui embaixo, seguir lá no Instagram MB Facilitador e conversar comigo pelos stories, pelos directs, pelas caixinhas de pergunta, para te ajudar nessa jornada de destravar a matemática. Então, o vídeo de hoje foi sobre esse tema. Segue, se inscreve, compartilha para quem está precisando e deixa aqui nos comentários o que é que você quer que apareça nos próximos vídeos.